Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, eu quero pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Nós vamos neste momento, aleluia, ler a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Mas antes de eu entregar a mensagem do Senhor, eu quero fazer um convite a todos os irmãos presentes e os irmãos ouvintes. Desde já, todos estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma das igrejas pentecostal Deus e Amor mais próximo da sua casa e passar a congregar e preparar as suas vidas, porque Jesus está voltando e você não é mais inocente. Em Manaus, a sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, no bairro Aparecida, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Vamos agora ler a Bíblia Sagrada para a nossa meditação. Nós vamos ler livro, capítulo e versículo, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, para que haja conversão e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Mensagem poderosa que tem um tema: os que ficam fora do reino de Deus. Meu Deus do céu, que tema forte, que tema poderoso, que responsabilidade que nós temos agora com a palavra do Senhor. Vamos então, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que palavra poderosa é a palavra de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, só neste versículo poderoso da palavra de Deus revela 8 classes de pessoas que são lançados no lago de fogo e enxofre. Aleluia! O que é isso, pastor? A Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Não é o pastor, é a Bíblia Sagrada. Eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a mensagem que Deus coloca no meu coração para salvar a tua alma. Aleluia! Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada, ela tem que ser pregada. Pastor, tem que pregar o amor. É isso mesmo, o que eu estou fazendo, pregando a verdade da palavra de Deus, pregando o amor de Deus para salvar a tua alma. Este é o amor de Deus, pregando a verdade para salvar a tua alma, porque Deus não quer que você morra, Deus não quer que você pereça. Deus tem que usar alguém para te alertar,
para te despertar, para te acordar, para te converter, para te aceitar o Senhor como Salvador da tua alma. Porque se você negar Jesus, se você não se arrepender, se você não se converter, se você não mudar de vida, você vai perecer, vai perder a vida. E Deus não quer que você pereça, Deus quer que você seja salvo. Então Deus está me usando aqui agora para pregar a palavra, para salvar a tua alma, porque não vai adiantar eu pregar um evangelho fácil, um evangelho liberado, um evangelho porta larga, um evangelho caminho espaçoso, que você vai se perder, disse o Senhor Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, a Bíblia diz, no livro de Mateus, disse o Senhor Jesus, Mateus 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,14, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Irmãos queridos, irmãos amados, nesses dois versículos poderosos da palavra do Senhor, o Senhor está dizendo que são muitos que vão para a perdição e são poucos os que se salvam. Então, irmãos queridos, irmãos amados, é a palavra do Senhor, é o Senhor que está falando com os moradores da terra, para que o homem se arrependa, para que o homem aceite o plano de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus na sua vida. Você tem uma alma, meu irmão, você tem uma alma, minha irmã, você precisa de salvação, você precisa do arrependimento, você precisa da conversão, você precisa mudar de vida. Aleluia! Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo, Mateus 7,14, mais estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Aleluia! Então são poucos os que encontram, então são poucos os que se salvam. Aleluia! Jesus disse, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. São muitos que entram pela porta larga, que entra pelo caminho espaçoso, que leva para a perdição. Então, irmãos queridos, irmãos amados, Jesus te ama, Deus tem uma obra na tua vida, Deus quer salvar a tua vida, Deus está falando com você agora, para que você venha a ser um homem salvo, para que você venha a ser uma mulher salva. Jesus está dizendo, Mateus 22, versículo 14, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Entenda a obra de Deus na tua vida, meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, milhões e milhões de ouvintes. Entenda, compreenda o chamado do Senhor na tua vida, a obra do Senhor na tua vida, o plano de Deus na tua vida. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua alma, Ele está te alertando, Ele está te despertando, Ele está falando com você agora. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos é escolhido.
Seja um homem escolhido de Deus, meu amado irmão. Seja uma mulher escolhida de Deus, minha amada irmã. Seja um homem salvo no Senhor. Seja uma mulher salva no Senhor. A Bíblia Sagrada diz no livro de Lucas, diz o Senhor, Lucas 13, versículo 22, percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas 13, versículo 23, perguntou-lhe o homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhe respondeu, Lucas 13, 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos queridos, irmãos amados, quando o Senhor Jesus estava pregando uma mensagem, no meio da multidão, levanta-se um homem e diz: Senhor, são poucos os que se salvam. Mas por que este homem falou desta maneira? Por que este homem falou desta forma? Senhor, são poucos os que se salvam. Por quê? Porque Jesus estava pregando a verdade. Porque Jesus estava pregando contra o pecado. Jesus estava pregando o arrependimento. Jesus estava pregando a santidade. Jesus estava pregando palavra de salvação, palavra de vida eterna. Para aquele homem era impossível. Senhor, são poucos os que se salvam. É muito difícil. Da maneira que o Senhor prega, da maneira que o Senhor fala, da maneira que o Senhor quer. Irmãos queridos, irmãos amados, a salvação é um dom gratuitamente de Deus. Pero nós temos que obedecer, nós temos que santificar, nós temos que consagrar, nós temos que perseverar, nós temos que agradar a Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Então vale a pena se esforçar, lutar, pelejar, batalhar para a salvação da alma. Você tem uma alma, meu irmão. Você tem uma alma, minha irmã. Eu tenho uma alma. Nós temos uma alma. Jesus manda nós se esforçar. Nós temos que se esforçar para que nós possamos entrar na porta estreita, no reino de Deus, para que nós possamos ter a salvação da nossa vida, da nossa alma. Te esforça, meu irmão, te esforça, minha irmã, porque todos aqueles que estão na fornicação, que estão no adultério, que estão na prostituição, que estão na idolatria, que estão na maquiagem, que estão nas vaidades, que estão nas pinturas, que estão nos jogos, que estão nos vícios, que estão no crime, que estão nas drogas, que estão na bebedeira, que estão na contenda, que estão na divisão, que estão na porfia, que estão na mentira e etc. Todos esses vão querer entrar no reino de Deus, mas não poderão entrar no reino de Deus. Jesus nos disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão querer entrar e não poderão entrar. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, aleluia, aceite o Senhor Jesus, aceite o Senhor como Salvador da tua alma, senão tu vai perecer, senão você vai sofrer. Então aceite, confesse o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Você está sendo evangelizado. O Senhor está falando com você agora, no poder da sua palavra,
mediante o Espírito Santo, usando o homem sem letra, o homem pesado de boca, o homem pesado de língua, o homem sem formatura. Deus está falando com os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz no livro de Gálatas, disse Paulo, Gálatas 5, versículo 19: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Gálatas 5, versículo 20: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções. Gálatas 5, 21: invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, cerca das quais vós declaro, como já antes vós prevenis, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos queridos, esses 3 versículos poderosos da palavra de Deus revela 15 classes de pessoa que pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus, disse Paulo. Aleluia. Então neste momento você está ouvindo a palavra, você está sendo evangelizado, então necessita o arrependimento, a conversão para a salvação da alma. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, você tem uma alma, você tem uma vida, você precisa do arrependimento, você precisa da conversão, você precisa entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo, você precisa confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma, senão você vai sofrer, senão você vai padecer, e Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você padeça, Deus não quer que você se perca, mas Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar a tua alma, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, disse o Senhor, Ezequiel 18, versículo 4: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas são propriedades divinas. Aleluia. As almas são de Deus. A minha alma é de Deus. A tua alma é de Deus. A nossa alma é de Deus. As almas são propriedade divina. Aleluia. Mas a alma que pecar, ela morrerá. Assim diz o Senhor. É o Senhor que fala. Não é o pastor Nonato, não. Pastor Nonato não é nada. Pastor Nonato é só o vaso, é só o instrumento, é só o porta-voz, é só o mensageiro, só está entregando a mensagem da palavra de Deus. Mas a palavra é de Deus, as almas é de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus, e Deus está falando, Ezequiel 18, versículo 4, pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, a tua alma pertence a Deus. Deus, Ele ama a tua alma, mas o teu pecado, aleluia, faz você sofrer, faz você padecer. O teu pecado, a tua maldade, a tua iniquidade, a tua rebeldia, a tua rebelião, o teu orgulho, a tua arrogância, a tua soberba, o teu adultério, o teu lebialismo, o teu homossexualismo, a tua maquiagem, a tua vaidade, a tua idolatria, a tua prostituição,
destruição, os teus pecados, as tuas más obras te apartam de Deus, leva você à perdição. Então você precisa do arrependimento, você precisa da conversão, você precisa se humilhar para o Senhor e entregar a tua vida para o Senhor, porque o Senhor te ama e Ele quer salvar a tua alma, Ele quer salvar a tua vida. Ele está dizendo: todas as almas é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, Ezequiel 18, versículo 20: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Irmãos queridos, a salvação é individual, a salvação ela é pessoal. O pai não pode salvar o filho, e nem o filho pode salvar o pai. Irmãos queridos, a salvação é individual, a salvação é pessoal. Aleluia! Você precisa aceitar Jesus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação. O pai não levará a maldade do filho, e nem o filho levará a maldade do pai. O pai não pode justificar o filho, e nem o filho pode justificar o pai. O pai não pode salvar o filho, e nem o filho pode salvar o pai. É você que tem que aceitar Jesus Cristo, é você que tem que se arrepender, é você que tem que se converter, é você que tem que aceitar o plano de Deus, a obra de Deus, a palavra de Deus na tua vida, porque você tem uma alma, e a alma que pecar, ela morrerá, assim diz o Senhor. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Ezequiel 33, versículo 11, diz-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei vós dos vossos caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Irmãos queridos, irmãos amados, Deus não tem o prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do homem que não lhe conhece, que não lhe serve, que não tem temor de Deus. Deus não tem prazer na morte de uma mulher que não lhe conhece, que não lhe serve, que não tem temor dele. Aleluia! Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de uma alma que está no pecado, que está na maldade, que está na corrupção do mundo. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa que está na corrupção, que está no pecado, que está na maldade, que está na idolatria, que está no adultério, que está na fornicação, que está na maldade, na maquiagem, na vaidade, na pintura, que está no lebialismo, no homossexualismo, no vício, na droga, no crime. Deus não tem prazer na morte de uma alma que está no pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa, que o ímpio se converta e venha viver. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, você está ouvindo o anúncio do Evangelho, o anúncio da palavra, uma mensagem sã, nada de rodeio, nada de teologia, nada de gaguejado, nada de gritaria, nada de pula-pula, nada de engano e nada de mentira. Você está ouvindo uma mensagem sã, poderosa, viva e eterna, que é o Evangelho do Reino de Deus, para salvar a tua alma que está no pecado, oprimida e enganada pelo diabo. O diabo está te enganando com este pecado do lebialismo, com este pecado do homossexualismo, com este pecado de maquiagem, de vaidade, de pintura, com este pecado do adultério, da fornicação, do jogo, do crime, do vício, da droga,
o diabo está te enganando, você está enganada, você está oprimida, você está escravizada, você está em trevas, você está no caminho da morte, no caminho da perdição, mas no poder da palavra, no poder do evangelho, no poder do nome, no poder do sangue de Jesus Cristo, o diabo cai por terra, Satanás cai por terra, os demônios caem por terra, e tu fica uma alma livre, uma alma liberta, um homem salvo, uma mulher salva, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. A Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus 3, versículo 10: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Meus queridos, irmãos amados, essa árvore, no sentido espiritual, somos nós pessoas viventes, almas viventes. O próprio Senhor se compara como uma videira verdadeira, e nós os ramos. O Senhor diz, São João 15, versículo 1, Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. São João 15, versículo 2: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Irmãos queridos, irmãos amados, nós somos como um ramo, nós somos como uma árvore, e se esta árvore não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Se você não der fruto, você não vai servir para nada, a não ser para ser destruído, a não ser para ser queimado, lançado fora. Então você tem que dar fruto, minha irmã. Você tem que dar fruto, meu irmão. Eu tenho que dar fruto. Nós temos que dar fruto, fruto de arrependimento. Nós temos que dar fruto, fruto para o reino de Deus. Temos que dar fruto. A minha irmã tem que dar fruto. Você tem que se arrepender. Você tem que se converter. Você tem que renunciar ao mundo e ao pecado. Você tem que dar fruto para o reino de Deus. Porque se você não der fruto, será cortado e lançado no fogo. E Deus não quer que você seja cortada, que você seja lançada fora. Não, Deus quer que você dê fruto. Deus quer que você agrade a Ele, glorifique a Ele, tenha o temor dEle, faça a vontade dEle. Deus quer que você seja uma mulher abençoada, uma mulher salva, que você seja um homem abençoado, que você seja um homem salvo. Então necessita dar fruto, porque se não der fruto, o Senhor corta e o lança fora. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Apocalipse, disse o Senhor, Apocalipse 21, versículo 8: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Este é o versículo do princípio da mensagem. Neste versículo poderoso da palavra de Deus, revela Apocalipse 21, versículo 8 graças de pessoa que serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, entenda, Deus está falando com os moradores da terra, Deus está falando com os moradores do mundo, Deus está falando com o homem, Deus está falando com a mulher, Deus está falando com toda a alma vivente, para que se arrependam, para que
se converta, para que mude de vida, para que mude os seus caminhos, aleluia, e venham viver, venham ter a vida eterna, e não seja lançado fora, não seja, aleluia, perdidos no último dia. Jesus te ama, meu irmão, Jesus te ama, minha irmã. Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem um plano na tua vida, aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, disse Paulo, 1 Coríntios 6, versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. 1 Coríntios 6, versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, nesses 2 versículos poderosos da palavra de Deus, revela 12 classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Então Deus está falando com os moradores da terra, Deus está falando com o homem, Deus está falando com a mulher, Deus está falando através da sua palavra, palavra verdadeira, palavra poderosa, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira, sem engano. Deus está falando com os moradores da terra, no poder da palavra, livro, capítulo e versículo, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja salvação de almas e vida para o reino de Deus. Aleluia! Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia Sagrada diz, no livro de Apocalipse, disse o Senhor, Apocalipse 22, versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Irmãos amados, irmãos queridos, só neste versículo poderoso da palavra de Deus revela 6 classes de pessoas que ficam fora do reino de Deus. Isso, Senhor, é Jesus que está falando, não é o pastor Nonato, não. Pastor Nonato é só o porta-voz, pastor Nonato é só o mensageiro, pastor Nonato é só o vaso que está transmitindo o recado, que está transmitindo a mensagem, mas quem está falando é Jesus. Apocalipse 22, versículo 16, Jesus está dizendo, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vós testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente, estrela da manhã. Irmãos queridos, irmãos amados, é Jesus, é o Filho de Deus que está falando com você. É Jesus que fala com os moradores da terra, é Jesus que fala com os moradores do mundo, para que se arrependam, para que se convertam, porque se não se arrependerem, se não se converterem, se não mudarem de vida, Jesus está falando, Apocalipse 22, 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então você não pode ficar de fora, você tem que aceitar a palavra de Deus, o plano de Deus, a obra de Deus. Se arrependa, minha irmã. Se arrependa, meu irmão, se converta, minha irmã, se converta, meu irmão, muda de vida, aleluia. Jesus está cerca, Jesus está nas portas, Jesus está voltando, Jesus vem buscar o seu povo, vem buscar a sua igreja, vem buscar os santos, vem buscar os salvos da terra, aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 João, disse João, o apóstolo do amor, 1 João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que há no mundo.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,16, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,17, ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos queridos, irmãos amados, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia! Deus é bom, Deus ele é amor, Deus é maravilhoso, mas Deus ele abomina, ele aborrece o pecado, a maldade, a incredulidade. Deus aborrece, Deus abomina, Deus aborrece o adultério, Deus aborrece o divórcio, Deus aborrece a fornicação, Deus aborrece a prostituição, Deus aborrece as maquiagens, Deus aborrece as pinturas, Deus aborrece os jogos, Deus aborrece as vaidades, Deus aborrece o pecado do levialismo, Deus aborrece o pecado do homossexualismo. Foi por causa disto que Deus, aleluia, mandou fogo e enxofre e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Foi por causa deste pecado, aleluia, abominável do homossexualismo, que Deus manda fogo e destrói as cidades de Sodoma e Gomorra. Só escapou Ló e as suas duas filhas. Tudo foi destruído, tudo foi queimado, tudo pereceu. Por causa de quê? Por causa deste pecado, aleluia. Foi por causa, aleluia, do amor ao mundo que o povo do tempo de Noé pereceram, perderam a vida, porque eles amaram mais o mundo do que a Deus e a sua palavra. Então hoje Deus está falando, então hoje Deus está avisando aos moradores da terra. Deus está falando com o homem, Deus está falando com a mulher, aleluia, para você se arrepender, para você se converter, para você mudar de vida, porque se você não se arrepender, se você não se converter, se você não mudar de vida, tu vai perecer, tu vai morrer na tua maldade, tu vai morrer no teu pecado. E Deus não quer que você pereça, não. Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se converta, Deus quer que você abandone este homossexualismo, esta mulher levialismo. Deus quer que você se arrependa, que você se converta desse crime, desta idolatria, desta maldade, deste jogo, desta maquiagem, desta vaidade, desta droga, desta corrupção. Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você se converta, Deus quer que você aceite a sua palavra, a sua obra, o plano dele na tua vida. Aleluia, louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Gênesis, diz o Senhor, Gênesis 19, versículo 24, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu. Gênesis 19, versículo 25, subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra, tudo foi queimado, não escapou nada, somente Ló e as suas duas filhas que saíram da cidade, aleluia, que saíram da terra, até a mulher de Ló, que, aleluia, ficou como uma estátua de sal. Por quê? Porque ela duvidou do poder de Deus, ela olhou para trás, e quando ela olha para trás, o espírito de vida saiu do corpo dela, ela ficou como uma estátua, ficou transformada em uma estátua de sal, porque ela duvidou da palavra, ela duvidou do poder de Deus. E ninguém pode duvidar da palavra, ninguém pode duvidar do poder de Deus. Deus é Deus, e operando Deus, quem impedirá? Gênesis 19, versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Olha aí, agora a mulher de Ló, uma estátua de sal. O espírito de vida saiu dela, ela ficou com uma estátua de sal. Por quê? Porque ela duvidou da palavra de Deus, da obra de Deus, do plano de Deus. Deus havia falado
que ia mandar fogo, Deus ia mandar fogo. Ela duvidou, olhou para trás, duvidando de Deus. E aí o espírito de vida saiu dela e ela ficou uma estátua de sal. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, irmãos amados, Jesus te ama. Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Você não pode duvidar do poder de Deus. Aleluia. Deus quer salvar a tua alma. Se tu duvidar, você vai perecer, como pereceu a mulher de Ló. Aleluia. Então não pereça, minha irmã, não pereça, meu irmão, não duvide, meu irmão, não duvide, minha irmã, da palavra de Deus, das coisas de Deus. Deus, Ele te ama, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar a tua alma. A Bíblia diz, no livro de Salmo, diz o Senhor, Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo, o que anda em caminho reto, esse me servirá. Deus procura os fiéis da terra. Deus está procurando um homem fiel que tenha compromisso com Ele, propósito com Ele. Deus está procurando uma mulher fiel que tenha propósito, que tenha compromisso com Ele, porque nem todos é fiel, nem todos servem a Deus, nem todos têm temor de Deus. Muito diz, o Senhor diz, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Todo mundo diz Senhor, Senhor, mas não faz o que Deus quer que faça, não obedece a palavra de Deus, não renuncia o mundo e o pecado, só que a bênção do Senhor, só que é o benefício do Senhor, só que é o milagre do Senhor, mas não tem temor do Senhor, mas não respeita ao Senhor, não obedece a palavra do Senhor, só que é a bênção, só que é o milagre. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? É Jesus. Jesus quer te salvar, minha irmã. Jesus quer te salvar, meu irmão. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus está à procura de pessoas fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda em caminho reto, este me servirá. Deus está procurando homens fiel, mulheres fiel. Deus está procurando pessoas que tenham temor dEle, que respeite a Ele, que respeite a palavra dEle, que tenha compromisso com Ele, que pregue a verdade, que combata o pecado, que combata as obras do diabo, que combata as obras do inferno, que combata as obras de Satanás. Deus está à procura de pessoas para anunciar o Evangelho do reino de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, porque o que usa de engano não permanece na presença do Senhor, na casa do Senhor. Deus está falando, Salmo 101, versículo 7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Não adianta usar de engano, não adianta mentir, não adianta pregar um evangelho mentiroso, falsificado e mudando, que vai perecer, não permanece, não fica na casa de Deus, não, o próprio Deus lança fora, não permanece, não adianta. Nós temos que pregar o evangelho santo, o evangelho verdadeiro, o evangelho poderoso, o evangelho eterno, que pregou Jesus Cristo, que pregou os apóstolos, que vem pregando o pastor Nonato há 26 anos de pregação, pregando o evangelho de arrependimento, o evangelho do reino de Deus, um evangelho santo, o evangelho poderoso, que tem o poder para transformar o bandido, que tem o poder para transformar o traficante, que tem o poder para transformar a prostituta, que tem o poder para transformar o homem afeminado, o homem sexualismo, que tem o poder para transformar a mulher lebialismo, que tem o poder para desfazer as obras do diabo, as obras de Satanás, as obras do inferno. O evangelho do reino de Deus é o evangelho santo, é o evangelho eterno, é o evangelho poderoso,
poderoso que Jesus mandou pregar. Marcos 16, versículo 15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, ele será salvo, e aquele que não crê, ele será condenado. O evangelho do reino de Deus é o evangelho santo, puro, verdadeiro, poderoso, que tem um poder para salvar a alma do homem, a alma da mulher, dos pecadores. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, aceite a palavra, aceite o evangelho, aceite a obra, aceite o plano de Deus. Não vai adiantar pregar um evangelho mentiroso, é enganoso, o evangelho mundano, porta larga, caminho espaçoso. Não vai adiantar usar de engano com as coisas de Deus, porque aqueles que usam de engano não ficam, não permanecem na casa de Deus, na presença de Deus, nos caminhos de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Nós temos o exemplo do rei Uzias. O rei Uzias reinou em Jerusalém 55 anos. Mas no dia que ele desobedeceu a palavra de Deus, o Senhor feriu ele com lepra. Ele a excluiu da sua casa e ficou leproso até o dia da sua morte. Aleluia! Meus irmãos, a palavra de Deus é fiel. O rei Uzias reinou 55 anos, nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Era um rei abençoado, prosperado, porque Deus era com ele. Mas no dia que ele se rebelou contra a palavra de Deus, mas no dia que ele usou de engano com a palavra de Deus, mas no dia que ele foi infiel à palavra de Deus, Deus feriu ele com lepra. Ele ficou leproso e foi excluído da casa de Deus. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, 2 Crônica 26, versículo 3, era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O rei Uzias foi um rei poderoso, um rei famoso em Jerusalém. Reinou 55 anos, Deus era com ele, mas no dia que ele desobedeceu o Senhor, ele foi excluído da casa de Deus, ficou leproso para o resto da vida. 2 Crônica, 2 Crônica 26, versículo 16. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se, e o seu coração até corromper, foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 2 Crônica 26, 17. Porém, aleluia, 2 Crônica 26, 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos. 2 Crônica 26, 18. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel, nem será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. 2 Crônica 26, 19. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou, indignando ele, aleluia, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Meu Deus do céu, o rei ficou leproso. Uma lepra saiu na testa dele, um buraco na testa. Aquela lepra,
aquele me cobre, ficou penetrando na sua cabeça, aleluia, lhe matando aos poucos. Ele ficou leproso, ele foi excluído da casa de Deus, até o dia da sua morte, leproso ele ficou, morando numa casa separada, porque ele desobedeceu a palavra, porque ele foi infiel a Deus e a palavra de Deus. O trabalho de rei é de rei, o trabalho de sacerdote é sacerdote. Rei não podia fazer o trabalho de sacerdote, rei não podia apresentar, queimar incenso, sacrifício no altar. Ele fez o que não lhe competia, ele fez o que não era para fazer, e a ira de Deus desceu sobre ele. Deus feriu ele com a lepra, ele ficou leproso na testa, que era para todo mundo ver, ele estava leproso. Deus poderia ter colocado a lepra em outra parte do corpo dele, que ficaria coberto com a roupa, e ninguém ia ver, ninguém ia saber. Mas Deus colocou a lepra na testa, transparente, para todos verem que ele ficou leproso, porque ele foi rebelde, porque ele foi infiel, porque ele se exaltou, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, a Bíblia diz, 2 Crônica 26, versículo 21, assim ficou leproso o rei Uzia até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Ele foi excluído. O rei Uzia foi excluído da casa de Deus, pelo próprio Deus, porque ele foi infiel a Deus, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, hoje você está ouvindo o anúncio da palavra, o anúncio do Evangelho, para que você se arrependa, para que você se converta, para que você volte à casa de Deus, os caminhos de Deus. Venha renunciar ao pecado, renunciar a esta prostituição, renunciar a este mal que você está fazendo, renunciar a este mal que você está praticando. Você que está desviado, volte para a casa de Deus, antes que seja tarde demais, antes que tu morra desviado, porque se tu morrer desviado, tu vai perecer eternamente, e Deus não quer que tu pereça não, mas Deus quer que você se arrependa, que você reconcilie, que você se converta. Você que não conhece a Deus, aceite a Deus, o plano de Deus, a obra de Deus. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã. Você está ouvindo o Evangelho santo, poderoso e eterno, sem mentira, sem engano, sem gaguejado, sem teologia. Aqui é a palavra de Deus, tem que ser pregado como é, livro, capítulo e versículo, para a conversão das almas perdidas, que são propriedades divinas. Você tem uma alma, minha irmã, você tem uma alma, meu irmão. O diabo está te enganando com este pecado de Jezabel, com esta maquiagem, com esta vaidade, com esta pintura, com esta depilação, com esta roupa mudando, com esse sapato mudando. Deus está falando com os moradores da terra, para que você venha se arrepender, se converter e aceitar o plano de Deus, a obra de Deus na tua vida, porque Deus te ama, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer salvar a tua alma. Irmãos queridos, irmãos amados, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo continue falando mais e mais em cada coração. Vamos agora fazer uma palavra de oração, aleluia, para Deus desfazer as obras do diabo. Vamos orar neste momento. Ore conosco, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, todos dando glória, glória, glória. Todos dando glória, 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 glória. Deus santo, Deus poderoso, meu Deus e meu Pai, neste momento santo, poderoso de oração, meu Pai, eu te agradeço. Obrigado, Jesus, obrigado, 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 obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra que foi ministrada, que foi pregada.
Santo e poderosa, como o Senhor colocou no meu coração. Aí está, meu Pai. Ó Deus, trabalha agora. Ó Deus, opera agora. Ó Deus, abençoa agora. Tenha misericórdia. Deus Santo, Deus poderoso, vai trabalhando, vai operando, vai abençoando, vai transformando a vida deste homem, a vida desta mulher que ouviu a tua palavra, que ouviu a mensagem, que ouviu a pregação. Meu Deus e meu Pai, repreende agora este demônio que está iludindo, que está enganando, que está seduzindo a vida deste homem, a vida desta mulher. Deus Santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra, pelo poder do teu nome, pelo poder do evangelho, pelo poder do teu sangue, ó Deus, vai curando este homem, vai curando esta mulher. Levanta esta pessoa que está na cadeira de roda, levanta esta pessoa que está prostrado numa cama, prostrado numa rede, prostrado numa cadeira, andando de moleta, andando de bastone. Ó Deus Santo e poderoso, só o Senhor é Deus, meu Pai. É o Senhor que opera na vida dos enfermos, é o Senhor que opera na vida dos oprimidos, na vida dos escravizados. É o Senhor que perdoa, é o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que levanta, é o Senhor que salva, que dá vida. Deus Santo e poderoso, vai repreendendo agora toda obra do diabo, toda obra do inferno, toda obra de Satanás, toda obra da bruxaria, da macumbaria, da feitiçaria. Caia por terra agora, sai da vida deste homem agora, sai da vida desta mulher agora. Saia diabo, saia demônio, vai embora diabo, vai embora demônio, demônio do levianismo que está na mente, que está no pensamento, que está no coração desta mulher. Eu te repreendo agora, diabo, em nome de Jesus Cristo. Demônio do homossexualismo que está na mente, no pensamento, no coração deste homem, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai repreendendo agora, vai queimando, queima Jesus, queima o câncer, queima a diabetes, queima as bactérias, queima o tumor, queima a hérnia, queima a úlcera, queima esta hemorragia que está no corpo desta mulher. Vai queimando, Jesus, vai queimando, vai repreendendo agora esta doença que está na próstata deste homem. Meu Deus, vai repreendendo, vai queimando, queima Jesus, queima todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, todo tipo de maldade. Saia diabo, saia demônio, saia Satanás, saia desta vida agora, saia deste corpo agora, saia desta casa agora, saia deste lar agora, saia desta família agora, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Deus Santo e poderoso, vai agindo, meu Pai, vai agindo, vai agindo, vai agindo, vai libertando estas vidas, vai libertando estas almas, vai transformando agora, vai salvando. Ó Deus, leva estas almas para as igrejas pentecostal, Deus em amor, prepara estas vidas, prepara estas almas para o batismo, prepara estas almas para o grande dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, não deixa o diabo pegar nesta vida, o diabo seduzir esta alma, não deixa o diabo matar esta vida, não deixa o diabo matar esta alma. Cobre com teu sangue estas almas, repreende estes demônios, coloca o teu anjo ao lado desta pessoa, ao lado deste homem, ao lado desta mulher. Ó Deus, tenha misericórdia destas vidas, tenha misericórdia destas almas. Deus Santo e poderoso, meu Deus e meu Pai, eu te dou graça pelos milagres, pelas curas, pelas libertações, pelos livramentos, pela conversão e pela salvação das almas. Oh meu Deus, abençoa os ouvintes, abençoa, meu Pai, em toda a terra, em todo o mundo. Vai abençoando, vai operando, vai dando a vitória, vai dando o livramento, vai salvando, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Vamos agora fazer mais uma palavra de oração, e agora é a oração de confissão. Você vai repetir a palavra que eu vou fazer em oração, e Deus vai te abençoar. Vamos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, fazer a palavra de oração neste momento. Milhões e milhões de ouvintes em toda a terra, em todo o mundo, onde você ouve, aonde você escuta,
Ouvinte, você vai fazer a oração de confissão, juntamente com o pastor Nonato, e Deus vai te abençoar aonde tu estiver. Irmãos amados, irmãos presentes, vamos! Milhões e milhões de ouvintes, irmãos presentes, fale bem alegre, fale bem contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo, para os meus olhos não olhar, não adorar, não assistir a imagem da besta, o televisão, que Satanás está enganando os moradores da terra. Aí está, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, que Deus abençoe a todos. Desde já, todos estão convidados a fazer uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal Deus e Amor, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Deus abençoe, Deus abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.